O novo divórcio e seus reflexos no direito a alimentos. Rodolfo Pamplona Filho. Luiz Carlos de Assis Jr. 1. Introdução. Por meio deste artigo, visa-se investigar os reflexos do novo divórcio no Brasil inaugurado pela Emenda Constitucional número 66/2010 no direito a alimentos. Inicialmente, cumpre advertir que o objeto de investigação é limitado aos alimentos entre os cônjuges, sendo induvidoso que o regime do dever alimentar dos pais para com os filhos e entre parentes permanece inalterado com a referida emenda. No primeiro tópico, faz-se breve análise dos fatos históricos, desde o período pré-republicano, que desencadearam na atual forma de dissolução do vínculo matrimonial, o divórcio verdadeiramente direto e incondicionado. Em seguida, a pesquisa aponta para a supressão da separação judicial no Brasil, como decorrência da imediata eficácia das normas constitucionais. A Emenda Constitucional número 66/2010 alterou o art. 226, 6 graus, suprimindo a expressão após prévia separação judicial, de modo que o divórcio passa a prescindir deste requisito e, consequentemente, todas as normas infraconstitucionais acerca da separação judicial restaram revogadas pela alteração constitucional. Essa conclusão é muito importante para se entender o ponto seguinte do artigo, em que se verifica a supressão da discussão da culpa nas relações de família. Trata-se de decorrência lógica da revogação da separação judicial e artigos correlatos, uma vez que a culpa sempre vinha atrelada à separação judicial e questões colaterais. Finalmente, tomando como premissa a supressão da separação judicial do ordenamento jurídico e a extinção da discussão da culpa nas relações de família que compõem a face do novo divórcio, passa-se à última parte do artigo, na qual se investiga as consequências disso para o direito a alimentos entre cônjuges. Dentre as questões abordadas, destacam-se o fundamento do direito a alimentos, os parâmetros objetivos com base nos quais devem ser fixados os alimentos e renunciabilidade desse direito. 2. Considerações históricas do novo divórcio no Brasil. Para entender os reflexos do atual regime jurídico do divórcio em matéria de alimentos, faz-se imprescindível, ainda que brevemente, a análise dos fatos históricos que desencadearam na mais recente forma de extinção do vínculo matrimonial no Brasil, após a Emenda Constitucional número 66/2010. Historicamente, o casamento sempre sofreu influência da religião, qualquer que seja ela. Essa influência é percebida no ordenamento de cada país direta ou indiretamente, a depender da institucionalização da religião ou de seu estado laico. Dada sua influência na história da civilização humana, a Igreja Católica é especialmente lembrada em se tratando de constituição e dissolução do vínculo matrimonial. Sob o prisma católico, o casamento tem origem na união celebrada por Deus entre Adão e Eva, em razão da inviabilidade da vida solitária, sentida pelo homem e reconhecida pela divindade. Como algo criado por Deus, o casamento seria sagrado e sua dissolução jamais poderia ocorrer pelas mãos do homem. Por isso mesmo, o casamento foi usualmente um ato religioso, apenas se incorporando aos atos civis após a ascensão do Estado em relação à Igreja. No Brasil, o casamento se tornou um ato civil a partir de 1889, após a proclamação da República e a separação entre Estado e Igreja. Isso, porém, não suprimiu a influência da Igreja na legislação pátria, uma vez que,
por longos anos, o casamento permaneceu como um ato indissolúvel e, só em 1977, se passou a admitir o divórcio no Brasil. Youssef Said Carrali assinala que nos primeiros séculos do cristianismo o divórcio e a separação foram consentidos, mas a Igreja desde logo reagiu para suprimi-los. Sob o manto da parábola "Não separe o homem o que Deus uniu". A partir do século VIII, a tese da indissolubilidade do vínculo matrimonial passa a ser defendida com vigor e, no século XVII, o divórcio foi definitivamente proibido, a unidade e a indissolubilidade do matrimônio passariam a ser compreendidas como características íncitas ao casamento. Em razão da ascensão histórica do poder espiritual sobre o poder temporal, até 1861 o casamento apenas era regulado pela Igreja, de modo que os não católicos restavam desamparados em relação ao matrimônio. Com a edição do Decreto 1144, naquele ano, o Estado brasileiro passou a regular os casamentos não católicos, dando-lhes efeitos civis, mas ainda assim lhes estendia o princípio da indissolubilidade do vínculo, permitindo apenas a separação dos corpos com a manutenção vincular. Esse decreto marcou o início do fim do monopólio do casamento pela Igreja. Já em 1890, após a laicização do Estado brasileiro, poder secular avocou para si o domínio sobre a regulação do casamento ao promulgar o Decreto 1890, o qual previa em seu artigo 1º que o casamento civil, único válido, precederá sempre as cerimônias religiosas de qualquer culto sob pena de o ministro de confissão que celebrá-lo ser punido com 6 meses de prisão e multa. Apesar do rompimento do Estado com a Igreja em 1889, a influência dos dogmas católicos sobre o ordenamento brasileiro sempre foi notória. Tentou-se em 1893, em 1896, em 1899 e em 1900 a aprovação de projetos legislativos de divórcio vincular, mas em nenhuma delas se obteve sucesso. Na fase de elaboração e discussão do Código Civil de 1916 a matéria foi amplamente debatida, com defensores fervorosos tanto da criação do divórcio ao lado da mera separação, como da manutenção apenas desta. Ao final, prevaleceu a orientação ditada pela tradição cristã do nosso povo, com a permanência da separação de corpos, que tinha como causas taxativas o adultério, a tentativa de morte, sevícia ou injúria grave e abandono voluntário do lar conjugal por 2 anos contínuos. Para designar essa separação, foi introduzida a palavra desquite no ordenamento jurídico brasileiro. O desquite não punha fim ao vínculo matrimonial, mas tão somente à sociedade conjugal, autorizando a separação dos corpos e pondo termo ao regime de bens. O casamento não estava ao arbítrio dos cônjuges, mas do Estado, era a sustentação deste que aquele servia, por isso, se o casal se separasse, passariam os cônjuges a estarem não quites com o Estado, ou seja, desquites. A indissolubilidade do vínculo matrimonial perdurou por longo tempo, e contou, inclusive, com a constitucionalização da proteção da família. Essa constitucionalização da proteção da família veio no artigo 144 da Constituição de 1934, que solidificou o princípio da indissolubilidade do vínculo matrimonial. No mesmo sentido, foram as Constituições de 1937, artigo 124, de 1946, artigo 163, e de 1967, artigo 167, 1 graus.
Relata Youssef Carrali que durante a vigência da Constituição de 1946 se tentou ferrenhamente modificar o ordenamento para a introdução do divórcio. Recorreu-se, inclusive, ao divórcio disfarçado, consistente na incompatibilidade invencível entre os cônjuges, com prova de que, após decorridos 5 anos da decretação ou homologação do desquite, o casal não restabelecerá a vida conjugal. Mas a indissolubilidade prevaleceria até o ano de 1977, tendo sido necessária verdadeira manobra política para que pudesse ser instituído o divórcio. Em abril de 1977, após decretar recesso parlamentar com base no AI-5, o Executivo promulgou a S. número 8/1977, que reduziu o quórum necessário para a aprovação de emendas constitucionais de 2/3 para a maioria dos congressistas. Assim, os adeptos do divórcio apresentaram nova proposta de emenda constitucional, que culminou na S. número 9/1977, a qual foi aprovada em primeira sessão por 219 votos e em sessão final por 226 votos. Com isso, a dissolução do matrimônio passou a ser permitida nos casos previstos em lei, condicionada à prévia separação judicial, por mais de 3 anos, ou separação de fato caso o casal tivesse mais de 5 anos de separação na data da entrada em vigor da S. 9/1977, conforme regulamentação dada pela Lei 651511977, conhecida como a Lei do Divórcio. Esta lei também aboliu a palavra desquite e acolheu a designação de separação para a mera dissolução da sociedade conjugal. Essa lei, proclamou Áurea Pimentel Pereira, constituiu verdadeiro avanço de uma sociedade aberta e compreensiva, que já não podia continuar convivendo com a inexistência, em nossa legislação, de solução adequada para os irreversíveis problemas de divergências conjugais. Ao contrário de previsões pessimistas por parte dos opositores do divórcio, a família não se extinguiu e tampouco mergulhou no vão da promiscuidade. A lei demonstrou que a sociedade brasileira já era madura o bastante para fomentar as relações familiares realmente sólidas e desfazer as relações inviáveis, mas a real dissolução do vínculo em vida ainda estava condicionada à prévia separação judicial por mais de 3 anos, e não poderia se fazer a conversão desta em divórcio, nos termos do artigo 31 da Lei 6.515/77, sem a decisão definitiva sobre a partilha de bens. Em seguida, a promulgação da Constituição Federal de 1988 promoveu alterações dignas de nota em matéria separação e divórcio. Aliás, em todo o direito de família, a começar pela própria designação da disciplina, que passou a ser chamada de direito das famílias nas academias. A Constituição de 1988 consagrou uma miscelânea de espécies familiares, desde o tradicional núcleo familiar à família monoparental, sempre fundadas no afeto. Em sede de separação e divórcio, a CF/88 inovou com a instituição daquela forma de divórcio que ficou conhecida como divórcio direto. Até então, o divórcio direto era figura excepcionalmente permitida no artigo 40 da Lei 6.515/77, o qual dispunha que no caso de separação de fato há mais de 5 anos iniciada antes da data de 28 de junho de 1977, a ação de divórcio poderia ser promovida. Após a CF/88, portanto, passaram a coexistir o divórcio direto,
que poderia ser requerido após 2 anos de separação de fato e independentemente de imputação de culpa, e o divórcio por conversão, que poderia ser requerido após 1 ano do trânsito em julgado da decisão de separação judicial. Desde a promulgação do Código Civil de 1916, foram marcantes as mudanças ocorridas em sede de direito de família, especialmente no que tange ao divórcio e à separação. O conceito de família para a realização de fins estatais foi pela realização da pessoa, pois, a pessoa constitui família para sua felicidade, e não para a felicidade do Estado. Nesse passo, vê-se que o regime jurídico da separação e do divórcio constituía óbice para a busca da felicidade não apenas em razão dos prazos impostos, mas também devido às amarras travadas pela necessidade de se discutir culpa como elemento de fixação dos efeitos colaterais da separação ou do divórcio. Dentre esses efeitos, estão os alimentos, que eram tradicionalmente fixados em razão da culpa. Finalmente, em 2010, foi aprovada a Emenda Constitucional número 66, que deu nova redação aos 6 graus do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, suprimindo a separação judicial e qualquer lapso temporal como pressuposto para o divórcio. Com espetacular clareza e brevidade, a Constituição passou a prescrever que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Interessante notar que quando da promulgação da primeira lei do divórcio no Brasil, a Lei 6.515/77, os antidivorcistas disseminaram a ideia de que se esta lei fosse aprovada, nenhum casamento restaria no país. Isso não ocorreu. O que se observa é que a sociedade brasileira é madura para decidir sua própria vida, e as pessoas não se separam ou divorciam apenas porque existem esses institutos. O novo divórcio, o verdadeiro divórcio direto, é um inequívoco direito potestativo, não está sujeito a restrições temporais e nem morais. O regime jurídico do novo divórcio revolucionou o direito de família ao romper com antigos dogmas, o que implica na necessária releitura de alguns elementos que eram correntes nas separações. Para este artigo, interessa entender qual a atual situação jurídica da culpa como elemento para a fixação da obrigação alimentar entre os divorciandos. 3. A extinção da separação judicial. O Código Civil de 2002 regula a dissolução da sociedade conjugal a partir do artigo 1571, elencando a separação judicial entre as formas de dissolução. O pedido de separação judicial, por sua vez, estaria sempre vinculado à imputação de culpa. Diante disso, é se questionar, após a Emenda Constitucional número 66, que suprimiu a separação judicial como pressuposto para o divórcio na Constituição Federal, a separação judicial continua a existir. Para responder a essa indagação, é preciso fazer uma breve incursão no campo da constitucionalização do direito civil. Trata-se de fenômeno que tem como marco a Segunda Guerra Mundial, quando se passou a estudar o direito como instrumento de eficácia social. Antes disso, o Código Civil funcionou como a constituição das relações privadas, pois era tida como única fonte de direito entre os particulares. Seus pilares, família, contrato e propriedade, eram caracterizados, respectivamente, pela submissão ao poder do marido, pela força de lei da vontade e pelo direito absoluto de propriedade. Isso constituía a experiência de um passado a ser conservado.
O caráter central do Código Civil resta abalado depois da percepção de sua insuficiência para solucionar os complexos conflitos sociais surgidos a partir da Guerra Mundial. Recorde-se que os moldes sob os quais se materializou o Código de 1916 consumaram o darwinismo jurídico, sem espaço para a justiça social, e, após o marco histórico da Guerra Mundial, a mudança seria inevitável. Iniciou-se, então, um movimento intervencionista por meio de leis esparsas e da própria Constituição nas relações privadas, o chamado Estado Social. Inicialmente tímido, não alterou substancialmente a centralidade do Código Civil de 1916, mas, a partir da década de 30, a legislação esparsa já não era excepcional e passa a dividir considerável espaço jurídico com o Código Civil. Não se tratava, ainda, da efetiva constitucionalização do direito, dado que o Código Civil permanecia como referência retroalimentar das leis esparsas. No Brasil, a efetiva constitucionalização do direito, com a unificação do sistema em torno da Constituição, começa após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Em março de 1992, na aula inaugural da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tepedino defendeu ser necessário buscar a unidade do sistema, deslocando para a tábua axiológica da Constituição da República o ponto de referência antes localizado no Código Civil. Este é o espírito da constitucionalização, pelo que Paulo Lobo, refletindo à luz de um sistema uno, afirmou que a mudança de atitude é substancial, deve o jurista interpretar o Código Civil segundo a Constituição, e não a Constituição segundo o Código, como ocorria com frequência. Em razão dessa nova sistemática, o Código Civil passa a ser mais um dos tantos satélites legislativos em órbita no entorno da Constituição, ou seja, o Código Civil não possui autonomia valorativa frente à Constituição, mas deve estar assim como as demais leis especiais axiologicamente em consonância com a Carta Magna. Isso decorre da força normativa da Constituição, eis que ela possui o poder de modificação da realidade, sendo a sua força normativa proporcional à convicção sobre a sua inviolabilidade. E quais os reflexos da constitucionalização do direito civil para o regime jurídico de dissolução do vínculo matrimonial? Antes da S. número 66/2010, o divórcio era precedido de separação, judicial ou de fato. Aquilo que se denominava divórcio direto dependia de prévia separação de fato há mais de 2 anos, enquanto o divórcio por conversão dependia da anterior separação judicial por mais de 1 ano. Com a promulgação da emenda, o regime de dissolução do vínculo matrimonial necessariamente sofre sua incidência e, inquestionavelmente, muda, pois, o divórcio deixa de ser precedido de separação judicial, nasce o divórcio verdadeiramente direto, que independe de qualquer condição temporal. A modificação dos 6 graus do art. 226 da Constituição Federal foi extremamente significativa, não podendo ser ignorada, razão porque cabe ao pesquisador do direito identificar os rumos dos institutos jurídicos que sofreram seu reflexo, e aos tribunais caberá assentar as diversas interpretações que surgirem. Trata-se de um efeito necessário decorrente da constitucionalização do direito civil. O Instituto da Separação Judicial não encontra outra sorte, senão a de sua supressão do ordenamento. Essa é a conclusão a que se chega também quando investigada a mens legis. Na proposta original, a SN
Graus 66/2010 teria a seguinte redação: o casamento civil pode dissolvido pelo divórcio consensual ou litigioso, na forma da lei. A justificativa da proposta esclarecia o infortúnio de se manter a duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento, razão por que impunha a unificação, no divórcio, de todas as hipóteses de separação dos cônjuges. Com essa ideia, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas a expressão na forma da lei foi suprimida, e não poderia ser diferente, afinal, se a finalidade era extinguir os prazos para a concessão do divórcio, o poder constituinte derivado não poderia deixar margens para que lei infraconstitucional pudesse normatizar em sentido contrário. De mais a mais, as normas que regem as relações de família não são rígidas, sobretudo porque existem as uniões estáveis, elevadas ao patamar do casamento civil e que podem ser desfeitas ao alvedrio dos companheiros. Aliás, é-se pensar que, se a união estável se equipara ao casamento para todos os efeitos, o contrário não pode ser diferente, constituindo mais uma razão para que seja facilitada tanto a sua constituição como sua desconstituição. O trâmite da proposta que resultou na S número 66/2010 reforça a conclusão de que a separação judicial restou definitivamente suprimida. Importante notar, ainda, que o próprio cabeçalho da Emenda Constitucional número 66/2010 que, apesar de ter natureza explicativa, não pode deixar de ser levado em conta neste momento de transição também é no sentido de que a separação judicial resta suprimida do ordenamento, veja-se. Emenda Constitucional número 66, de 13 de julho de 2010. Da nova redação ao 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais de dois anos. A doutrina também não destoa desse raciocínio. Maria Berenice Dias é incisiva no sentido de que desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação judicial e sem a necessidade de implementos de prazos. Bem assim, foram derrogados todos os dispositivos da legislação infraconstitucional referentes ao tema. Em plena sintonia com esta interpretação, Rodrigo da Cunha Pereira explica que ao excluir qualquer referência à separação judicial, a Constituição Federal aboliu não só os prazos, mas qualquer outro requisito para a concessão do divórcio, sobretudo diante da força normativa da Constituição. Paulo Lobo Neto também é pela imediata incidência da emenda constitucional ao expressar que a Constituição deixou de tutelar a separação judicial. Por todas as considerações acima, é inarredável a conclusão de que o divórcio após a emenda constitucional número 66 imprescinde de qualquer requisito temporal, ou seja, trata-se de divórcio verdadeiramente direto. 4. A supressão da discussão da culpa nas relações de família. Visto que a separação judicial restou definitivamente suprimida do ordenamento jurídico brasileiro, resta saber se a dissolução do vínculo e seus efeitos colaterais ainda comportam seja travada discussão em torno da culpa. A culpa é historicamente responsável pelo desfecho de muitas matérias submetidas ao crivo do direito, especialmente na responsabilidade civil e no direito de família. Em se tratando de culpa, a doutrina corriqueiramente remete o estudioso ao direito romano,
porque ali estaria a sua origem, mais especificamente na lex Aquilia, como se o conceito de culpa tivesse saltado do direito romano para o século XIX, quando passou a ser introduzida nos códigos oitocentistas. Ocorre que isso não é suficiente para explicar como a culpa ganhou contornos morais e se espraiou, inclusive, pelo direito de família. Investigando as origens do termo responsável, Michel Ville dá importantes contribuições acerca de como a culpa foi introduzida no direito clássico com tamanha carga moral. Explica o autor que após a baixa do Império Romano pelos bárbaros, a ordem social da Europa passou ao comando daqueles que pregavam a obediência à lei moral divina, ao argumento de que a intenção subjetiva de cada homem era julgada por Deus, porque Deus sonda os rins e o coração. No entanto, continua o autor, como o homem está obrigado a conviver com seus semelhantes, a partir do século XVI, o jurista do direito natural passa a prescrever as condutas devidas por cada um na lei temperada pela moral cristã. Partindo de preceitos morais, cada um passa a ser responsável diante do foro pessoal por suas condutas, mas a responsabilidade pelas consequências estaria condicionada à culpa. Tendo em vista que, no Brasil, o casamento esteve sob o monopólio da Igreja até o final do século XIX, os dogmas cristãos, entre eles, a culpa, estavam enraizados nos institutos da família quando da promulgação do Código Civil de 1916. Somado a isso, a influência francesa sobre o legislador brasileiro levou à introdução da culpa no Código Civil de 1916, que ganhou especial destaque no regime do desquite. Uma vez que prevalecia a indissolubilidade do casamento, e que só respondia por seus atos aquele que agisse com culpa, o desquite estava condicionado à prova, pelo outro cônjuge, de uma das condutas culposas elencadas no art. 317 do CC/16, bem assim, os alimentos só seriam devidos ao cônjuge não culpado, de modo que o cônjuge culpado era sancionado com a subtração do direito aos alimentos. Ao ser promulgada, a Lei 6.515/77 suprimiu aquele rol de condutas culposas do art. 317 do CC/16 e condicionou a separação judicial à insuportabilidade da vida em comum, conceito verdadeiramente indeterminado que abrangia, inclusive, as causas antes previstas no art. 317 do antigo Código Civil. Na mesma esteira normativa do Código Civil de 1916, a Lei 6515/77 imputava a obrigação alimentar ao cônjuge que desse causa à separação, isto é, ao cônjuge considerado culpado caberia o dever de prestar alimentos e não teria direito aos alimentos caso necessitasse. Desta forma, as matérias de separação judicial e fixação de alimentos estavam inequivocamente envolvidas pela discussão acerca da culpa na Lei 6.515/77. No Código Civil de 2002 não foi diferente. O novo Codex resgatou o rol de causas da separação do CC/16, porém, deixou claro tratar-se de rol meramente exemplificativo ao prescrever que o juiz poderia considerar outros fatos que tornassem evidente a impossibilidade da vida em comum. Na sistemática da separação judicial litigiosa, um dos cônjuges deveria imputar ao outro qualquer ato que importasse em grave violação dos deveres do casamento, o que necessariamente implicava na desgastante discussão da culpa. Ao contrário da Lei 6.515/77 e do CC/16,
o Código Civil de 2002 mitigou a punição para o cônjuge reputado culpado pela falência do casamento. Antes, o cônjuge culpado não tinha direito algum à pensão alimentícia, mas o novo Codex limitou os efeitos punitivos da culpa na fixação dos alimentos ao criar obrigação alimentar para o cônjuge não culpado limitada aos alimentos naturais, o indispensável à sobrevivência do cônjuge culpado. No entanto, enquanto se exigia prova de culpa para a separação judicial litigiosa, o divórcio direto após 2 anos de separação de fato dispensava qualquer discussão acerca da culpa, conforme a antiga redação do art. 226, 6 graus, da CF/88 e atual redação do art. 1580 do Código Civil. Se a dissolução do vínculo matrimonial dispensava prova de culpa, por que exigi-la para a mera dissolução da sociedade conjugal? A verdade é que a culpa está sendo progressivamente desprotagonizada do palco das dissoluções matrimoniais, é o que se denota da análise de alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça envolvendo culpa nas relações de família no decorrer da década de 1990 até os dias atuais. Antes do Código Civil de 2002, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o apego à culpa era evidente, e até questões processuais eram invocadas para sustentá-la. Se um dos cônjuges ajuizasse a ação pedindo separação judicial com base na culpa do outro, a Corte Federal não admitia a conversão da separação-sanção em separação sem culpa, ainda que culpa alguma restasse provada no decorrer da instrução processual, ou seja, se a demanda se iniciou fundada em culpa, era em torno da culpa que ela deveria ser resolvida. Após a promulgação do Código Civil de 2002, esse entendimento foi flexibilizado para permitir, ainda que a ação estivesse fundada na culpa, a decretação da separação judicial com base na mera insuportabilidade da vida em comum. Diferentemente do que ocorria antes da entrada em vigor do CC/2002, passou-se a entender que a decretação da separação sem culpa não implicaria em julgamento diverso do pedido. Em decorrência dessa flexibilização, ao juiz se conferiu autonomia para decidir pela separação sempre que identificasse fatos que evidenciassem a insustentabilidade da vida em comum, mesmo que o pedido inicial atribuísse culpa exclusiva ao réu e inexistisse reconvenção, ou seja, a culpa vinha paulatinamente perdendo prestígio. Também não se pode desconsiderar a Constituição Federal de 1988 como marco para o desprestígio da culpa nas relações de família. Muitas leis infraconstitucionais foram alteradas para se adequarem à CF/88 que originariamente instituiu o divórcio sem causa para os cônjuges separados de fato há mais de 2 anos, de modo que a antiga Lei do Divórcio, Lei 6.515/77, teve seu artigo 40 modificado, passando a prever tão somente o decurso do tempo e não mais sua acumulação com a culpa como requisito para o fim do vínculo matrimonial. Logo, se a prova da culpa não era exigida para a decretação do divórcio, porque seria necessária sua prova para o rompimento da sociedade conjugal. Essa têmpera levou o Superior Tribunal de Justiça a decidir que não há mais que se cogitar, pelo menos não necessariamente, da análise da causa da separação, culpa, para efeito de decretação do divórcio direto, sendo bastante o requisito da separação de fato por 2 anos consecutivos. Com isso, mesmo nos casos em que os cônjuges imputavam culpa reciprocamente por meio da ação de separação e da reconvenção,
o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz decretasse a separação sem imputação de causa a qualquer das partes, isto é, sem os inconvenientes que a investigação da culpa normalmente acarretava. Estas considerações permitem concluir que a culpa está intimamente vinculada à separação, estão em simbiose, como principal e acessório herdados dos dogmas da Igreja. Logo, entendo a separação judicial sido suprimida do ordenamento jurídico brasileiro em decorrência do novo divórcio instituído pela Emenda Constitucional número 66/2010, é de se concluir que a culpa seguiu a mesma sorte, quer dizer, não há mais espaço no direito brasileiro para se discutir culpa nas relações de família, inclusive no que tange ao direito a alimentos. 5. Os reflexos do novo divórcio no direito a alimentos. A palavra alimento, segundo Pontes de Miranda, comporta dupla significação. Na linguagem comum significa o que serve à subsistência animal. Juridicamente, os alimentos compreendem tudo o que é necessário ao sustento, à habitação, à roupa, ao tratamento de moléstias. Tradicionalmente, os alimentos são classificados em duas espécies, naturais e civis. A primeira, necessarium vitae, corresponde à alimentação, despesas médicas, vestuários e habitação, e a necessarium personae, civis, corresponde às despesas destinadas ao aspecto intelectual e moral. Com base no artigo 1687 do Código Civil de 1916, Pontes de Miranda já advertia que essa distinção não tinha razão de ser, pois que por alimentos se deveria considerar o sustento, a cura, o vestuário e a casa, além da educação, se o alimentando fosse menor. Não obstante, o Código Civil de 2002 adotou a distinção para fixar o direito a alimentos do cônjuge considerado culpado pela dissolução da sociedade conjugal, dispondo que se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Art. 1704, parágrafo único, CC/2002. A obrigação alimentar deriva do parentesco, da responsabilidade civil no caso dos alimentos indenizatórios, da convenção entre as partes ou do dever de mútua assistência. O direito a alimentos decorrente do dever de mútua assistência está para a dissolução da sociedade conjugal, não se confundindo com o direito a alimentos derivado do parentesco. Por isso, o regime jurídico da culpa previsto no art. 1704, parágrafo único, do Código Civil de 2002, incidiria apenas nos alimentos resultantes da mútua assistência conjugal. Ainda assim, a incidência deste dispositivo na fixação de alimentos conjugais já vinha sofrendo restrições, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do recurso em mandado de segurança número 28.336, antes da SC 66/2010, o STJ fixou que a investigação da culpa não encontrava espaço na demanda em que se buscava obrigar o cônjuge supostamente culpado a prestar alimentos, porquanto ela apenas poderia influenciar na fixação do quantum devido em favor do cônjuge culpado, mas não em desfavor do cônjuge apontado como culpado. Logo, nas hipóteses em que se apontasse como culpado o cônjuge que prestaria alimentos, seria desnecessário provar culpa e o valor dos alimentos teria de ser arbitrado com fulcro na necessidade de quem pede e nas possibilidades de quem presta.
A decisão teve como parâmetro não apenas a obrigação alimentar isoladamente, mas levou em conta o direito constitucional à preservação da intimidade, eis que no caso havia sido deferida incidentalmente a quebra do sigilo telefônico do cônjuge supostamente culpado. Tendo-se concluído nos tópicos anteriores pela supressão da separação judicial do ordenamento jurídico brasileiro e, em consequência, o fim da discussão da culpa nas relações de família, entende-se mesmo que o parágrafo único do art. 1704 do Código Civil de 2002 não encontra mais campo de incidência no ordenamento pátrio. Ao ser promulgada, a Emenda Constitucional número 66/2010 instituiu o divórcio direto e extinguiu a separação judicial e revogou todos os dispositivos infraconstitucionais que dela decorriam, dentre os quais se destacam as prescrições envolvendo os efeitos da culpa na obrigação alimentar entre os cônjuges. Compreender o novo regime jurídico da obrigação alimentar entre os cônjuges implica levar em consideração a supressão da culpa nas relações familiares e impõe entender o fundamento do direito conjugal aos alimentos, a sua renunciabilidade e os parâmetros de sua fixação. O fundamento dos alimentos conjugais vai além da obrigação civil de mútua assistência para encontrar bases sólidas na solidariedade constitucional, necessária à construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É esta a razão de se fixar alimentos, conforme se depreende de orientação da doutrina contemporânea, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária, cf/88, art. 3º, norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social. Se o casamento chegou ao seu final, não se deve investigar culpa a fim de punir o suposto culpado. Certamente, as razões para o fim da affectio maritalis vão além de uma conduta culposa, e sua discussão não acarretaria mais que remexer feridas na vida do casal. Com efeito, a culpa não é óbice para a fixação de alimentos a quem os pede e deles necessita, não podendo constituir pena para quem deve prestar e tampouco para quem os pleiteia. O arbitramento de alimentos deve seguir parâmetros objetivos, deverá ser orientado pelo binômio necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem os presta. Havendo provas nos autos de ambos os parâmetros, ao juiz não cabe indagar quem foi o responsável pela ruptura do casamento, mas tão somente fixar o quantum devido. A culpa já não era fundamento do direito a alimentos conjugais, e agora resta claro que também não constitui variante para a fixação do encargo alimentar, a culpa se foi com a separação judicial. Mas, ainda que fundado cumulativamente na mútua assistência e no dever solidariedade, o direito conjugal aos alimentos não é absoluto. Trata-se de direito alimentar que difere dos alimentos decorrentes do parentesco, o que justifica afirmar que se trata de direito renunciável e limitado aos efeitos do casamento. Deve-se ter em mente que os efeitos do casamento se iniciam com sua celebração e terminam com o fim do vínculo matrimonial, quer dizer, a projeção dos efeitos do casamento para além desse marco é uma exceção cuja eficácia depende de expressa manifestação dos cônjuges. Extinguindo-se o vínculo matrimonial, extingue-se também a obrigação alimentar, salvo na hipótese em que ela tenha sido fixada na sentença que decretou a ruptura do casamento. Pontes de Miranda já advertia que no trato das relações jurídicas de que se irradiam direitos e deveres alimentares devem se separar, nitidamente, o que concerne à existência da sociedade conjugal, o que deriva da relação jurídica de pátrio poder, e o que provém da relação jurídica paterno-filial. Em sendo assim,
explicava o civilista, não há dever e obrigação de alimentos entre cônjuges separados judicialmente, nem entre divorciados, salvo se fixados em sentença ou acordo. No Código Civil de 1916, o capítulo 7º do título V cuidava dos alimentos, sendo que o artigo 404 dispunha que o direito aos alimentos era irrenunciável. O artigo 396, que inaugurava o referido capítulo, prescrevia que os parentes tinham obrigação alimentar recíproca, sem mencionar os cônjuges, de modo que, conjugados, levavam à conclusão de que só alimentos decorrentes do parentesco é que não podiam ser renunciados. Contrariando tal raciocínio, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 379 em 1964, a qual dispunha que no acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Na época em que a súmula foi editada, não se permitia o divórcio no Brasil, apenas a dissolução da sociedade conjugal era admitida, persistindo, entre outros, o dever de mútua assistência. Nessa linha, a posição do STF se sustentava unicamente pela persistência do dever de mútua assistência após a separação judicial, mas merece ser repensada a partir do divórcio, que finaliza o vínculo matrimonial, subsistindo apenas os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos. Com efeito, após a instituição do divórcio no ordenamento jurídico brasileiro, com a S. 9/77, o processo de dissolução do casamento passou a admitir duas fases, uma primeira em que se dissolvia a sociedade conjugal, persistindo o dever de mútua assistência, e outra na qual se extinguia o vínculo conjugal, colocando fim a todos os deveres entre os cônjuges derivados do casamento. Assim, questiona-se, tendo havido dispensa dos alimentos quando da separação, deveria o cônjuge ficar vinculado à obrigação conjugal alimentar mesmo após o divórcio, quando nada tivesse sido estipulado no acordo ou na sentença que o decretou. A primeira leitura do tratamento dado pelo Código Civil de 2002 aos alimentos pode induzir à conclusão de que o direito a alimentos, mesmo proveniente do casamento, é irrenunciável. É que, ao contrário do antigo Código Civil, o CC/2002 tratou sob única rubrica dos alimentos o direito a alimentos originário do parentesco ou do casamento, no art. 1694, e prescreveu que pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, art. 1707. Porém, devem ser lidos conjuntamente os artigos 1694, 1704 e 1707, todos do Código Civil de 2002. O artigo 1694 prescreve caber aos cônjuges pedir alimentos um ao outro, enquanto o art. 1704 estende esse direito aos cônjuges separados judicialmente. Cônjuge é qualidade de quem está casado. Após a dissolução do vínculo matrimonial, deixa-se de ser cônjuge, passando-se ao estado de ex-cônjuge, de divorciado, não se guardando sequer o estado de cônjuges separados judicialmente, qualificação extraída do art. 1704 do CC/2002. Não existe o estado de cônjuge divorciado, ou são cônjuges ou são divorciados. O dever alimentar existe entre cônjuges ou entre cônjuges separados judicialmente, logo, passando-se ao estado de divorciados, o que gera a completa extinção do vínculo matrimonial, não persiste a obrigação alimentar. O art. 1707,
que veda a renúncia ao direito a alimentos, ainda que fosse eficaz em relação ao direito a alimentos entre cônjuges, teria sua eficácia limitada aos cônjuges ou cônjuges separados judicialmente. Advindo o divórcio sem ressalva sobre obrigação alimentar entre os ex-cônjuges, nenhum direito alimentar cabe àquele que o pleitear futuramente. É que a sentença que decretar o divórcio pode gerar efeitos obrigacionais entre aqueles que não mais guardam dever de mútua assistência entre si, mas se esse dever não é fixado em decisão ou pactuado em acordo que pôs fim ao vínculo matrimonial, não haverá suporte fático jurídico para amparar eventual pretensão alimentar. Desta feita, uma vez que o casamento fosse dissolvido, após satisfeitas as condições legais, a nenhum título se poderia impor ao ex-cônjuge a obrigação de alimentar outro que, durante o casamento, deixara de receber pensão alimentícia, se entre os dois não existe relação de parentesco e também não mais os une o vínculo matrimonial. O próprio Supremo Tribunal Federal confirmou essa construção no julgamento do recurso extraordinário número 104.620, e o Superior Tribunal de Justiça o ratificou em todas as oportunidades nas quais apreciou a matéria. Assim, tem-se que até o advento da Emenda Constitucional número 66/2010, o direito a alimentos entre cônjuges era renunciável e, se houvesse dispensa dos alimentos na separação judicial que fosse seguida de divórcio silente quanto aos alimentos, nada seria devido a título alimentar após o fim do vínculo matrimonial. Após a instituição do novo divórcio pela SC 66/2010, com a supressão da separação judicial, estão revogados os artigos 1702 e 1704 do Código Civil de 2002. Persiste o caput do art. 1694, mas com a restrição de que, para garantir o direito a alimentos, o cônjuge que dele necessita deve pleitear sua fixação na sentença que decretar o divórcio ou a pensão alimentícia deve ser avançada pelos cônjuges. Caso contrário, uma vez divorciados, não há mais obrigação alimentar recíproca porque extinto o vínculo matrimonial que a sustentava. Processualmente, se o cônjuge interessado for autor da ação de divórcio, deverá acumular o pedido de divórcio com o pedido de alimentos, sob pena de sofrer os efeitos da preclusão lógica. Se o cônjuge interessado for réu, não podendo se opor à decretação do divórcio que após a SC 66/2010 passa ao patamar de direito potestativo incondicionado, restará a ele fazer pedido contraposto para que sejam os alimentos fixados em sentença ou decairá em seu direito a alimentos. Em se tratando de divórcio consensual, seja judicial ou extrajudicial, se os cônjuges nada tratarem sobre os alimentos, deverá ficar subentendida a renúncia tácita recíproca a esse direito. Verificou-se que não podem persistir dúvidas de que o direito a alimentos decorrente das relações conjugais passa a ser avaliado sob ótica objetiva após a Emenda Constitucional número 66/2010. O novo divórcio promoveu verdadeira revolução no direito de família com reflexos sobre o direito a alimentos, não que haja regras expressas nesse sentido, mas se infere novos parâmetros para tratamento da matéria, como é o caso da supressão da culpa e da necessidade de se fixar alimentos na sentença ou acordo que põe fim ao vínculo matrimonial, sob pena de não se poder pleitear alimentos futuramente. O parâmetro de fixação dos alimentos é objetivo, trata-se do binômio necessidade-possibilidade. Não se tratando de matéria a ser conhecida de ofício, desde que pleiteado,
é com base na necessidade de quem pede e na possibilidade de quem presta que o julgador deverá fixar a verba alimentícia. É justamente essa nova sistemática que confirma a possibilidade de serem arbitrados alimentos transitórios, se assim impor as circunstâncias do caso concreto. O julgador deverá considerar que cônjuge necessitado é aquele que não pode garantir o padrão de vida, por meio da atividade que esteja apto a exercer, correspondente ao seu estado social enquanto casado, enquanto a possibilidade deve ser aferida a partir do equilíbrio da manutenção do padrão do cônjuge que necessita com a do padrão do cônjuge que prestará alimentos. Se das circunstâncias se extrai que o cônjuge que pede não tem condições de manter o seu padrão social de imediato, mas há inequívocas variantes que indicam a possibilidade de fazê-lo dentro de certo prazo, isso deve fundamentar a fixação dos alimentos a tempo certo. Consideram-se variantes a serem consideradas, por exemplo, a idade, a formação, a profissão, a aptidão para o trabalho, o patrimônio decorrente da partilha de bens, a guarda dos filhos e, inclusive, a boa-fé objetiva, entre outros. A determinação da obrigação alimentar considera as circunstâncias do momento do pedido, mas, tendo em vista aquelas variantes, o julgador deverá fazer uma projeção para avaliar a possibilidade de mudança das condições que determinarão a prestação. Não será preciso esperar que os pressupostos que sustentarão a fixação dos alimentos se modifiquem para que o ex-cônjuge interessado peça a revisão de sua obrigação, podendo, desde já, ser projetada a probabilidade de que isso aconteça para que os alimentos sejam arbitrados transitoriamente. O Superior Tribunal de Justiça apreciou recentemente a questão e firmou precedente pela possibilidade dos alimentos a tempo certo, sustentando que o condicionamento dos alimentos por determinado lapso temporal se reveste de fato motivador para que o alimentando busque, efetivamente, sua colocação profissional, sem que permaneça, indefinidamente, à sombra do conforto material propiciado pelos alimentos que lhes são prestados pelo ex-cônjuge, outrora provedor do lar. Resta evidenciado, portanto, que o regime do novo divórcio gerou reflexos expressivos no direito a alimentos, de um lado, inovando com a supressão da culpa e, de outro, fortalecendo posições jurisprudenciais que vêm sendo firmadas acerca da fixação de alimentos e seus limites. 6 Conclusões. Do quanto até aqui desenvolvido, extraem-se as seguintes conclusões. 1. Na historiografia do casamento no Brasil, percebe-se com facilidade que os dogmas da Igreja, especialmente da vedação do divórcio, sempre influenciaram no regime do casamento, mesmo após o rompimento do Estado com a Igreja em 1889. Tentou-se em 1893, em 1896, em 1899 e em 1900 a aprovação de projetos legislativos de divórcio vincular, mas em nenhuma delas se obteve sucesso. 2. No Código Civil de 1916, após ampla discussão sobre o tema, prevaleceu a indissolubilidade do vínculo matrimonial, possibilitando-se apenas a dissolução da sociedade conjugal por meio do desquite. 3. O divórcio foi introduzido no Brasil em 1977, por meio da Emenda Constitucional 9/77, cuja regulamentação se deu na Lei 651511977. A dissolução do matrimônio passou a ser permitida,
condicionada à prévia separação judicial por mais de 3 anos ou separação de fato caso o casal tivesse mais de 5 anos de separação na data da entrada em vigor da S 9/1977. 4. A promulgação da Constituição Federal de 1988 promoveu importantes alterações em sede de separação e divórcio no Brasil. Além de instituir o chamado divórcio direto, que dependia de prévia separação de fato de 2 anos, reduziu o prazo para o divórcio por conversão, passando a exigir apenas 1 ano de separação judicial como requisito para a dissolução do vínculo matrimonial. 5. Em 2010, foi aprovada a Emenda Constitucional número 66, que deu nova redação aos 6 graus do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, suprimindo a separação judicial e qualquer lapso temporal como pressuposto para o divórcio. 6. Dada a força normativa da Constituição, o Código Civil deve ser interpretado à luz da Constituição, razão pela qual se entende que o divórcio deixa de ser precedido de separação judicial, nasce o divórcio verdadeiramente direto, que independe de qualquer condição temporal ou de separação judicial prévia, em razão da supressão desta do ordenamento jurídico pátrio. 7. No que tange à discussão acerca da culpa nas relações de família, percebeu-se que a sua eficácia foi progressivamente sendo restringida na medida em que se prestigiava a dissolução do vínculo matrimonial, já não se discute a culpa no divórcio condicionado ao prazo de 2 anos de separação de fato. 8. A própria jurisprudência já vinha firmando precedentes no sentido de se dispensar discussão em torno da culpa mesmo na separação. Nos casos em que os cônjuges imputavam culpa reciprocamente por meio da ação de separação e da reconvenção, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz decretasse a separação sem imputação de causa a qualquer das partes, isto é, sem os inconvenientes que a investigação da culpa normalmente acarretava. 9. A culpa sempre esteve intimamente vinculada à separação, como principal e acessório herdados dos dogmas da Igreja. Entendo a separação judicial sido suprimida do ordenamento jurídico brasileiro em decorrência do novo divórcio instituído pela Emenda Constitucional número 66/2010, a culpa seguiu a mesma sorte, quer dizer, não há mais espaço no direito brasileiro para se discutir culpa nas relações de família, inclusive no que tange ao direito a alimentos. 10. O direito a alimentos decorrente do dever de mútua assistência está para a dissolução da sociedade conjugal, não se confundindo com o direito a alimentos derivado do parentesco. Por isso, o regime jurídico da culpa previsto no art. 1704, parágrafo único, do Código Civil de 2002, incidiria apenas nos alimentos resultantes da mútua assistência conjugal. 11. Tendo a discussão acerca da culpa sido suprimida nas relações de família, entende-se que o parágrafo único do art. 1704 do Código Civil de 2002 não encontra mais campo de incidência no ordenamento pátrio. Ao ser promulgada, a Emenda Constitucional número 66/2010 instituiu o divórcio direto e revogou todos os dispositivos infraconstitucionais que dela decorriam, dentre os quais se destacam as prescrições envolvendo os efeitos da culpa na obrigação alimentar entre os cônjuges. 12. Atualmente,
Entende-se que o fundamento dos alimentos conjugais vai além da obrigação civil de mútua assistência para encontrar bases sólidas na solidariedade constitucional, necessária à construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Se o casamento chegou ao seu final, não se deve investigar culpa a fim de punir o suposto culpado, pois a culpa não é óbice para a fixação de alimentos a quem os pede e deles necessita, não podendo constituir pena para quem deve prestar e tampouco para quem os pleiteia. 13. O arbitramento de alimentos deve seguir parâmetros objetivos, deverá ser orientado pelo binômio necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem os presta. Havendo provas nos autos de ambos os parâmetros, ao juiz não cabe indagar quem foi o responsável pela ruptura do casamento, mas tão somente fixar o quantum devido. 14. Ainda que fundado cumulativamente na mútua assistência e no dever solidariedade, o direito conjugal aos alimentos não é absoluto. Trata-se de direito alimentar que difere dos alimentos decorrentes do parentesco, o que justifica afirmar que se trata de direito renunciável e limitado aos efeitos do casamento. A projeção dos efeitos do casamento para além do seu fim é uma exceção cuja eficácia depende de expressa manifestação dos cônjuges. Extinguindo-se o vínculo matrimonial, extingue-se também a obrigação alimentar, salvo na hipótese em que ela tenha sido fixada na sentença que decretou a ruptura do casamento. 15. Uma vez que o casamento seja dissolvido, a nenhum título se pode impor ao ex-cônjuge a obrigação de alimentar outro, se entre os dois não existe relação de parentesco e também não mais os une o vínculo matrimonial. 16. Após a instituição do novo divórcio pela S. 66/2010, com a supressão da separação judicial, estão revogados os artigos 1702 e 1704 do Código Civil de 2002. Persiste o caput do art. 1694, mas com a restrição de que, para garantir o direito a alimentos, o cônjuge que dele necessita deve pleitear sua fixação na sentença que decretar o divórcio ou a pensão alimentícia deve ser avançada pelos cônjuges. Caso contrário, uma vez divorciados, não há mais obrigação alimentar recíproca porque extinto o vínculo matrimonial que a sustentava. 17. Em sendo o parâmetro de fixação dos alimentos objetivo, está confirmada a possibilidade de serem arbitrados alimentos transitórios, se assim imporem as circunstâncias do caso concreto. Se das circunstâncias se extrai que o cônjuge que pede não tem condições de manter o seu padrão social de imediato, mas há inequívocas variantes que indicam a possibilidade de fazê-lo dentro de certo prazo, isso deve fundamentar a fixação dos alimentos a tempo certo. 18. Restou evidenciado que o regime do novo divórcio gerou reflexos expressivos no direito a alimentos, de um lado, inovando com a supressão da culpa e, de outro, fortalecendo posições jurisprudenciais que vêm sendo firmadas acerca da fixação de alimentos e seus limites.